Bom dia, na paz de Jesus. Hoje é 24 de agosto. Seja bem-vindo à série da leitura de Provérbios desse mês, que se chama Provérbios Agosto. O gosto de Deus é melhor. Foi o Espírito Santo que no começo desse mês nos revelou esse título. Ele nos disse assim: grava uma série chamada Provérbios a Gosto, porque o gosto de Deus é melhor para a nossa vida. E Provérbios, no capítulo 24, nos traz algumas orientações a respeito da vida que representam o gosto de Deus para mim, o gosto de Deus para a sua vida, que é o seguinte, versículos 1 e 2: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Então, o primeiro gosto de Deus para a minha vida e para a sua vida é que não carreguemos nenhum tipo de inveja contra aqueles que enriquecem, vão bem, mas que praticam a maldade. O gosto de Deus é que nós não queiramos estar com eles. Por quê? Porque o coração deles só pensa na rapina. O que é a rapina? É aquilo que você conquista por meio do furto, por meio do engano, por meio do roubo, por meio da trapaça. Ou eles só pensam em fazer isso, e os seus lábios falam maliciosamente. Quando eles abrem a boca para falar, eles sempre falam com segundas intenções. Aqui fala a respeito daquelas pessoas que fazem propaganda para que outras pessoas caiam no jogo. Na internet, existem muitas pessoas que filmam vídeos onde eles estão jogando numa máquina, onde eles estão acessando bets, onde eles estão ganhando dinheiro jogando em loterias, em jogos de azar, e eles dizem assim: olha só, eu ganhei. E depois eles tiram uma foto ou eles gravam que eles estão do lado de carros caros, morando em casas caras. Mas essas pessoas, quando elas falam isso, elas estão sendo maliciosas, elas estão praticando mal, elas estão induzindo as outras pessoas a jogarem. E as pessoas que não prestam atenção na malícia, elas caem no golpe. Elas vão lá e elas jogam o dinheiro que suado do salário, da aposentadoria, por pensando que vão ganhar ainda algum dia algum prêmio nesses jogos. Mas na verdade, aqueles jogos têm programação para nunca pagarem os prêmios mais caros. Então as pessoas ficam jogando, 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 entregando tudo que tem, e aquela pessoa que criou os jogos, ela paga para artistas e pessoas famosas fazerem isso. Quantas pessoas estão ali como fãs de um artista, de uma pessoa que vive o tempo todo parecendo simpática, alegre, feliz, mas aquela pessoa que sorri, que parece muito bonita exteriormente, dentro do coração ela carrega o mal. Essas pessoas não estão nem aí para os seus seguidores. O que elas querem dos seguidores é apenas que eles comprem o que eles estão vendendo para ficarem mais e mais ricos. Então, o texto fala: não tenha inveja dos homens malignos. Quando fala homens malignos, fala a respeito de todas as pessoas que praticam o mal. Eles não desejes estar com eles. Se você quiser ficar com eles, você vai aprender a enganar as outras pessoas para ficar rico também. Você até pode ficar rico também, mas essa riqueza, ela é uma rapina. Ela foi roubada de pessoas inocentes, de pessoas que não tiveram a malícia de perceber a maldade em que foram colocadas para serem enganadas. Portanto, não tenha inveja dessas pessoas, porque o coração delas só pensa em fazer o mal. Eles só pensam em trapacear e enganar os outros. Eles vão, tiram fotografias em mansões, em carros caros,
para despertar a cobiça no próximo, para que o próximo queira o que eles têm. E eles vendem o produto deles, e o produto deles é uma mentira. Se você fizer isso, e isso é algum curso, algum treinamento, alguma coisa que você vai fazer, você vai ficar igual a mim. Você vai ter esse carro, essa casa, mas são mentiras. Portanto, não carregue inveja dessas pessoas. Não existe dinheiro que seja fácil. Todo dinheiro exige trabalho, dedicação, disciplina, esforço. A Bíblia fala isso. Aqui, quem está acompanhando a série da leitura de Provérbios fala que quem é preguiçoso, que dorme um pouco, fica um pouco sonolento e depois cruza as mãos e não realiza o seu trabalho, cairá na pobreza. O trabalho honesto, com disciplina e correção e com estudo constante é o que traz o resultado, que traz a mudança na vida das pessoas. Então, não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles para você não aprender a ser como eles e se tornar uma pessoa que se afasta de Deus e depois não tem mais nenhum amor e nenhuma preocupação com o próximo. Agora vem o versículo 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Versículo 3 e 4. Você quer ter uma casa feliz? Então você precisa buscar sabedoria. Quem tem sabedoria sabe resolver os problemas do dia a dia, sabe como conquistar o seu negócio, sabe como trabalhar, sabe como cuidar da esposa, dos filhos, sabe como realizar a organização de todos os problemas, ele edifica sua casa. E com a inteligência ela se firma. Então a inteligência, ou seja, a inteligência é um aspecto da sabedoria que exige o uso da razão para poder resolver os problemas. Tem pessoas que resolvem os problemas com a emoção e com a emoção desgovernada. Então busque inteligência emocional. A inteligência emocional fala de ter paciência nas horas difíceis, de conseguir conversar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, de maneira inteligente na hora que alguma coisa deu errado. A inteligência fala sobre, se não sabe, busca conselho com alguém que sabe, ter humildade para poder aprender com outras pessoas que sabem mais a respeito daquele assunto. E pelo conhecimento você vai encher as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pelo conhecimento você abre a sua empresa, você faz o seu concurso público, você busca conhecimento para sair desse seu emprego que paga menos para ir para um emprego que paga mais. Pelo conhecimento você consegue receber mais riquezas e você coloca mais coisas na sua casa para trazer alegria para a sua família. É pelo conhecimento. Então, invista em conhecimento, desenvolvimento pessoal, em crescimento espiritual também, porque você precisa ter um relacionamento com Deus. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o temor ao Senhor. E temor ao Senhor quer dizer o respeito absoluto por Deus. A primeira sabedoria é a sabedoria de ter o relacionamento com Deus. Nós já falamos nos vídeos anteriores que nós temos a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é de cima para baixo e de baixo para cima. É o relacionamento com Deus. Nós devemos orar, olhar para o céu, buscar na leitura da palavra o conhecimento. Então nós temos a sabedoria vertical e depois a sabedoria horizontal, a sabedoria ao nosso redor, que são os campos de conhecimento a respeito da terra em que nós vamos estudando para ter um negócio, para como cuidar dos filhos, como cuidar do relacionamento conjugal, como cuidar do meu carro, como cuidar da minha casa, como preparar os alimentos. Tudo isso são
conhecimentos de sabedoria horizontal. Como eu devo me alimentar? Essas coisas todas são para a nossa vida. Quem tem a sabedoria edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. A inteligência é você todos os dias aplicar o seu cérebro a estudar e conhecer as coisas dessa terra. Porque você vai, com o conhecimento, com a inteligência ela se firma, e com o conhecimento você coloca o que precisa na casa. Versículos 5 e 6 agora. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. O que esses versículos nos dizem? Uma pessoa que é sábia, ela é forte. Por quê? A pessoa que tem sabedoria, ela sabe resolver os problemas, e mesmo quando alguém é mais forte fisicamente do que ela consegue criar uma estratégia para vencer a força física do outro. Então, com a sabedoria, você tem força. E o varão que tem conhecimento, ele consolida a força, ele vai fortalecendo a sua força a cada dia, mais e mais. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Vivemos uma vida em que existem muitas batalhas para serem vencidas. E o versículo 6 fala: é com sabedoria, é com conhecimento que você ganha força, e é com conselhos prudentes que você vence a guerra. E há vitória na multidão dos conselheiros. É importante você ouvir muitas pessoas que têm muitas experiências e que sabem como resolver aquele problema que você precisa resolver para que você seja bem-sucedido. Versículo 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. O versículo 7 está falando: quem não busca conhecimento, quem não busca sabedoria, quem não busca inteligência, fica tolo. E ele fica tão tolo que fica muito alto para ele toda a sabedoria. Para termos a sabedoria, nós precisamos estar dispostos diariamente a aprender. O tolo não consegue acessar toda a sabedoria porque ele nunca quer aprender. Então, na porta, ele não abrirá a boca. Que porta? Na porta da angústia, na porta da dor, na porta do sofrimento, na porta da fome. Quando bater na porta dele, a dificuldade, ele não saberá o que fazer. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. O versículo 8 está dizendo: não pratique o mal para que a sua fama não arruine você. Aquele que faz o mal, ele vai ficar famoso. Vão dizer: aquele ali é muito fofoqueiro. Aquela ali é muito má. Aquele lá é um mal pagador. Aquele que cuida em fazer o mal, em não pagar as dívidas o tempo todo, vão chamar ele de mestre de maus intentos. Vão dizer: aquele lá é o mestre de pegar emprestado e nunca pagar. E fala aqui a respeito da sua fama, que você cuide da sua reputação. Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1, fala que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas e os tesouros. Fala para cuidar da reputação. Versículo 9. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então o tolo é o que faz a coisa errada, e pecado significa errar o alvo. Então o pensamento do tolo é sempre andar no pecado. Ele pensa em mentir, adulterar, prostituir, corromper, enganar, comer de maneira excessiva. Ele pensa em comprar e comprar e comprar além do que pode. O pensamento do tolo é pecado, é errar o alvo. E é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que ri de tudo, leva tudo na zombaria. Ele é abominável. Por que ele é abominável? Porque ele nunca vai dar a resposta certa para os problemas da vida. Ele sempre vai zombar da situação. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se no dia da tribulação você fala: eu não consigo vencer, você não vai vencer. Com certeza você vai cair e ser derrotado. Agora, se no dia da angústia você se mostrar forte, falar: ei, eu vou vencer, e todos os dias você resolver lutar,
então você vai ganhar força. Quando você se depara com um dia da angústia, o que você faz? Você se mostra frouxo? Então a tua queda é garantida. Ou você se mostra forte e você aumenta a sua força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você vai cair e vai ficar cada vez com menos força. Versículo 11 e 12. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. 12. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? O versículo 11 e 12 está dizendo que se você conhece alguém que está para morrer, que está numa situação de morte, que está numa situação difícil e você pode salvar a pessoa, então salve. Se você pode salvar e você fala assim, eu não sabia, você acha que Deus, que avalia os nossos corações, não vai saber que você podia e não fez? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Ele não vai pagar para você conforme a sua obra? Então, se você pode fazer o bem a alguém, é uma oportunidade que Deus colocou na sua frente para você fazer o bem, para você ser recompensado. Agora, se você faz o mal, que é não fazer nada, mesmo podendo fazer, você acha que Deus não vai aplicar o castigo em razão da sua omissão? É isso que o texto está dizendo. Ele vai castigar. Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar. 14. Tal assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares, haverá para ti galardão e não será cortada a tua expectação. Então, o versículo 13, junto com 14, o 13 está dizendo assim, que o mel é bom e o favo de mel é doce. Então, nós devemos comer o mel. E o que é o mel? Versículo 14, assim como é gostoso comer o mel, porque é bom, e o favo de mel, porque é doce, assim também será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Você vai comer, ou seja, a sabedoria é como mel. Você come a sabedoria e assim como o mel é bom e é doce ao paladar, é doce e é bom ter a sabedoria na minha alma, porque se eu achar a sabedoria, eu vou ser recompensado. Eu teria um galardão. E não será cortada a tua expectação, ou seja, e as expectativas que eu tenho da vida não serão cortadas. O que eu espero da vida vai acontecer, se eu buscar a sabedoria. Versículo 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, versículo 15 e 16 nos dizem: tenha certeza que o justo pode cair. Você pode até atacá-lo, mas ele com certeza se levantará. Quando fala assim, 7 vezes cairá, 7 representa algo perfeito, algo completo, algo que é certo. Então o texto fala assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não é que ele só vai se levantar se ele cair 7 vezes. 7 vezes cairá o justo e se levantará, quer dizer, sempre que ele cair, ele vai se levantar. Agora os ímpios vão tropeçar no mal. 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Deus não gosta de pessoas que amam a derrota e o fracasso do seu inimigo. Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Ele deseja que nós ajudemos o nosso inimigo para que o inimigo veja que ele está no caminho errado. Quando você ajuda o seu inimigo, ele fica surpreso, ele fica pensando: como que eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa ainda veio aqui? Então, isso mostra que você tem compaixão, que você tem misericórdia. Versículo 19 e 20. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. 20. Porque o maligno não terá galardão algum e a lâmpada dos ímpios se apagará. Veja que o versículo 19 e 20 ele está repetindo o que fala o versículo 1 e 2. Não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita rapina e seus lábios falam maliciosamente.
Essa ideia de não ter inveja dos maus, ela é repetida aqui no versículo 19 e 20. Então, está afirmando, não tenha inveja mesmo, porque o maligno não terá galardão algum, ele não terá nenhuma recompensa, e a lâmpada dos ímpios se apagará, ou seja, a luz que dá a clareza para encontrar o caminho reto da vida vai se perder da vida deles. 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? Então, versículo 21 e 22 diz assim: Teme ao Senhor, ou seja, respeite a Deus acima de tudo, filho meu, e respeite ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, não se envolva com aqueles que querem fazer revoltas, revoluções, porque de repente se levantará sua perdição, e a ruína deles quem a conhecerá? Porque de repente quem se revolta, que fica em rebelião contra as leis, de repente eles serão presos, de repente eles serão processados e julgados, e você vai estar com eles. Então não se envolva com essas situações, a não ser que você esteja lutando por algo que você sabe que realmente é justo. Então, nesses casos, é necessário até mesmo dar a vida para você poder encontrar a paz. Versículo 23, 24 e 25. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 15. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. O que esses três versículos estão dizendo para nós? Estão dizendo que ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Você ter respeito com as pessoas que estão sendo julgadas porque fizeram alguma coisa errada não é bom. Você não pode respeitar no sentido de você deve respeitar a pessoa, né? A pessoa que cometeu um crime, que fez alguma coisa errada, ela está com os seus pensamentos errados, mas ela como pessoa é amada por Deus. Deus ama o pecador. Então, agora, você ter respeito, dizendo assim que está tudo bem, que você fez alguma coisa errada, no juízo não é bom. Você tem que respeitar a pessoa, mas tem que dizer: você está errado e merece ser condenado. Você não pode querer tirar a condenação de alguém dizendo assim: ah, você é bonzinho. Nem Deus faz isso. Quando nós pecamos, Deus ele aplica o castigo em nós. Então nós não podemos ter respeito com as pessoas que estão no juízo. Isso não é bom. Não é bom para elas. Você respeita elas, trata bem elas e não condena o erro delas. Então elas vão dizer assim: ah, então eu posso errar a vida inteira que está tudo bem. Por isso que ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O 24 ele continua o 23, ele fala assim: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Ou seja, todo mundo odeia quem respeita o ímpio e fala assim: ah, está tudo bem. Não está bem. Você precisa apontar o dedo e condenar o erro e dizer: isso não está certo. Não é o julgar pelo julgar. Alguns aqui lembraram do texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, que fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma como você medir ao próximo, vão medir a você. O texto fala sobre isso, sobre não julgar o próximo. Só que aquele não julgar o próximo é não julgue o próximo sem propósito. Nós podemos julgar. Se uma pessoa fez uma coisa errada, ele matou alguém e falou: opa, você não pode matar as pessoas, isso é errado. Eu não estou julgando, eu estou apontando e condenando o que está errado. Então o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Agora o 25, mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Então, a pessoa que fez uma coisa errada, você não tem que respeitar ela no seu erro. Você tem que dizer: você está fazendo coisa errada. Porque se você fala que é justo e passa a mão na cabeça, as nações te detestarão, mas o que repreende, né, encontrará as bênçãos do bem. 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Nós estamos usando a cor roxo
para destacar todas as palavras, todos os versículos que falam sobre a nossa língua, sobre o que nós falamos, sobre como falamos. Então o 26 está aqui em roxo porque beija com os lábios o que responde com palavras retas. Beijar com os lábios significa um gesto de carinho, um gesto de amor. Então ele está dizendo assim, aquele que responde com palavras retas, ele é como aquele que dá um beijo com os lábios. Em outras palavras, tem amor aquele que responde com palavras retas. É isso que o versículo 26 está dizendo. Versículo 27. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. O versículo 27 fala a respeito de planejamento. Tenha estratégia para a sua vida. Tenha planejamento em relação ao seu futuro. Prepare a tua obra, apronte-a no campo, e então edifique a sua casa. Ele fala a respeito da construção de uma casa. Prepare o seu terreno. Depois você apronte-a no campo, ou seja, prepare as coisas no campo, e aí você edifica a sua casa. Está dizendo, limpe tudo que não presta. Coloque para fora da sua vida tudo que não presta. Apronte-a no campo significa o campo da sua vida. Veja as áreas da sua vida. Como está a minha vida espiritual? Como está a minha vida financeira? Como está a minha vida emocional? Como está a minha vida sentimental? Como eu estou como colaborador de uma empresa ou como dono dela? Como eu sou como sócio de um negócio? Como eu estou no meu trabalho como colaborador? Prepara fora a tua obra. Apronta no campo, veja tudo que você tem que organizar e então edifica a tua casa. Então, edifica a tua casa. Isso no lado espiritual. Prepara fora a tua obra. Fique de fora do pecado, fique de fora do erro, fique de fora do engano. Apronte-a no campo. Reserve um campo para você buscar a Deus, para você orar, para você andar com amigos que seguem a Deus. Então edifique a tua casa. Sempre leia a palavra, sempre ore, sempre jejue, sempre busque a Deus. Versículo 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então o versículo 28 fala, não use a sua boca para ser uma falsa testemunha contra o teu próximo. Não use a sua boca, os seus lábios, a sua língua, para enganar a outra pessoa. Versículo 29. Não fale com a sua boca, eu vou me vingar. Como ele fez para mim, eu vou fazer para ele. Eu vou pagar a cada um segundo a sua obra. O texto da palavra fala que a vingança pertence a Deus. Quando eu quero me vingar, eu pratico uma injustiça, porque sempre que nós somos injustiçados, nós não sabemos como calcular a vingança. Tem pessoas que até matam a outra pessoa só porque receberam um xingamento, porque a pessoa não consegue medir a proporção da vingança. A vingança é muito perigosa. O desejo de vingança, ele é muito perigoso. Ele pode levar uma pessoa a matar outra pessoa, a matar uma família inteira. Porque a vingança, ela é um descontrole emocional. Então confie em Deus. Agora o versículo 30 até o 34 termina falando sobre a preguiça. Nós estamos usando a cor azul claro para falar da preguiça. Aqui tem um texto que fala assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Ele está chamando o preguiçoso de pessoa que não tem entendimento. Eu passei no campo do preguiçoso e do lado da vinha. A vinha é a produção de uvas. Eu passei diante do cultivo das uvas do homem falto de entendimento, do preguiçoso. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada. Então o que ele está dizendo? O preguiçoso não cuidou de nada. Ele não cuida da sua plantação, ele não cuida da sua vida, ele não cuida dos seus pertences, do que ele tem, das oportunidades da vida. Então fica tudo dessa forma, sem nenhuma construção. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Veja que o sábio aqui, só de observar como é a vida do preguiçoso, ele considerando, pensando, ele recebeu instrução. Isso aqui nos ensina,
nós podemos observar a realidade, a situação das pessoas, o que elas fazem e o resultado que elas têm, e aprender como ter resultados e como não ter. O sábio aprende pela observação, vendo com atenção as realidades da vida e o que acontece com as pessoas, o que acontece com as pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem, para eu também fazer. Essas pessoas elas recebem instrução observando as outras. 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. O ladrão, ele nunca vem na hora que eu espero. Ele vem na hora inesperada, né? Então o texto está dizendo: aquele que não se dedica, não busca crescimento, de repente vai ficar estagnado, parado na vida e de repente aquilo que ela ganha já não vai mais dar para dar conta daquilo que ela precisa. Então, esse momento em que houver falta, né, que é o momento da pobreza, a pobreza virá. A pobreza vem para quem não se aperfeiçoa, para quem não estuda, para quem não quer aprender algo novo para poder crescer e prosperar. Então essa é a meditação de Provérbios. Nós vemos que Deus, ele tem muitos conselhos e o gosto de Deus é melhor para a nossa vida. Que nesse mês de agosto você esteja buscando crescimento, desenvolvimento espiritual, relacionamento mais profundo com Deus pela oração, pela leitura da palavra, pela participação nos cultos. Participar nos cultos é muito importante para ouvir a palavra e ter comunhão com os irmãos. Participar da ceia também é muito importante, porque isso tudo está relacionado à vida espiritual. Mas também você deve cuidar da inveja, buscar sempre ter conhecimento, buscar o conselho, porque com conselhos de pessoas mais experientes você derrota o mal, né? Buscar a sabedoria, fugir do pecado, ajudar as pessoas livrando da morte quando você pode, cuidar da sabedoria, não ficar olhando a casa do justo, porque o justo pode tropeçar, mas ele sempre vai se levantar, não ficar feliz com a desgraça do inimigo, né? Não ter inveja dos malfeitores, temer e honrar a Deus, condenar aqueles que são injustos, falar palavras retas, ter planejamento na vida, não ir contra o próximo e não desejar o seu mal e fazer a sua parte, vencendo a preguiça. Esses são os conselhos de Deus, aquilo que representa o gosto de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que o gosto de Deus é melhor, porque o que Ele gosta e quer que nós façamos é para o nosso bem. Deus abençoe a sua vida, hoje, sempre, sempre, na graça e paz de Cristo.